Ele tem motor 2.0 turbo, câmbio de dupla embreagem, é um carro importado e mesmo assim é um dos Volkswagen que mais me decepcionou, um dos piores carros que eu já testei na minha carreira. No vídeo de hoje eu vou te explicar qual Volkswagen é esse e por quê. Porque ele é um dos piores carros que eu já testei. E de bônus vou te falar de um carro bem pior, um carro chinês que tinha só 47 cavalos e era o carro mais barato do Brasil. O meu conceito de pior carro é aquele carro que tinha um potencial para ser alguma coisa e prometeu bastante e não entregou quase nada, não entregou nada. Vocês vão ver na minha lista aqui, eu vou explicar todos os meus argumentos. E também nessa lista de piores carros estão projetos que não tinham que ter nascido, carros muito ruins e que também não tem nenhum propósito. Apesar de serem baratos, não tem propósito nenhum e são os piores carros que eu já testei, que eu já andei. E às vezes vocês vão ver que parece que um projeto por ser muito barato pode compensar e na verdade às vezes pode compensar comprar um carro usado. Eu vou começar por uma marca mundial, uma marca muito famosa, um conversível turbo. Cara, como podia dar errado isso, né? Eu tô falando do Volkswagen EOS. Quem lembra do Volkswagen EOS? Vamos dar uma olhadinha no carro. Para quem não lembra do Volkswagen EOS ou EOS, que é um nome de vento e tal. Olha só, a gente está falando de um carro que foi criado em 2006. Na verdade, ele veio do Concept C, que apareceu 2 anos antes. E era bem parecido com o carro de produção, tá? Só a grade é um pouco diferente, mas esse era o design, estamos falando de 2006, o design do carro, o desenho que a Volkswagen usava nos carros mundiais dela. E esse aqui, ele é o herdeiro o Golf, é a plataforma do Golf 5, e ele veio para substituir no line-up da Volkswagen o Golf Cabriolet que tinha no anterior. Então você fala assim, não vai ter mais Golf Cabrio, a gente vai lançar um produto separado com a arquitetura, a frente do Golf, mas vai ser um produto separado chamado EOS. Então a gente está vendo ele aqui, ele usa a plataforma mesma que usava no A3, a mesma plataforma do Golf, né? E então a gente já pode perceber, cara, é um carro que tem que ser bom de dirigir, né? Porque se ele tem a plataforma do Golf, a plataforma do A3, que era um carro bom, tem que ser bom de dirigir, ok, conversível. E aí a gente tem que entender, quando ele chega no Brasil em 2009, por R$160 mil. E aí já começam as nossas contextualizações aqui do Volkswagen EOS. Vou mostrar aqui para vocês uma imagem dele de lateral, que vocês verem como ele é comprido, eram 4 lugares, que até dava para ir no banco de trás. Qual era o R$160 mil? Vamos botar em contexto. Nossa, quanto que era R$160 mil? O Gol, que tinha chegado à 5ª geração, as versões 1.6 ali com algum equipamento já chegando na versão topo do Gol 1.6, custava R$40 mil. Então esse carro custava R$160 mil. 4 Volkswagen Gol top da época. Olha esse preço. Contexto de novo, o Tiguan, não esse novo, o Tiguan anterior, com motor 2.0, com câmbio Tiptronic, tração 4x4, teto solar, tudo que tinha direito custava R$155 mil. Então, R$160 mil era o que custava o EOS e R$155 mil custava um Tiguan top. E aí você vai ver, mas quais que eram os concorrentes do Volkswagen EOS? Se a gente for botar aqui na balança os concorrentes, eles eram o Peugeot 307cc e o Megane CC. O 307cc custava R$136 mil e o Megane custava R$106 mil. Só que aqui até justificava o EOS ser mais caro, porque ele tinha um motor 2.0 turbo de 200 cavalos e os outros tinham um motor de 140 cavalos e outros 136 cavalos. Então eram motores mais fracos, mas você ia ver que mesmo assim ele era mais caro. E para botar um contexto também, quanto custava, sei lá, uma Mercedes-Benz SLK, que era um conversível de 2 lugares, aqui são 4, mas só para te ter ideia. Uma SLK custava R$204 mil com o motor 1.8, a versão 350 custava R$275 mil e a SLK 55MG custava R$187.500, também era uma hardtop, né? $187.500, perdão, porque na época o dólar era R$1,99, então custava pouco mais de R$370 mil. Saudade do dólar a R$1,99. Desculpa se eu falei dólar ou real separado aqui, mas era $187.500. Então, o atrativo aqui do EOS era isso. Era um carro que tinha 2 lugares atrás e você conseguia usar, e tinha esse teto que se separava e abria em 25 segundos. Era um hardtop, um teto dobrável que você ficava com o carro praticamente um coupé. Você tinha o interior
normal para a época, era um carro importado, um carro feito em Portugal, e essa aqui é uma versão manual, mas aqui ele vinha com câmbio, a foto eu achei boa para mostrar que era esse interior, né? Mas esse aqui é manual, mas o que vinha para o Brasil era com o câmbio de DSG, câmbio de dupla embreagem. Esse era o interior não era tanto o problema, era a questão das escolhas que a Volkswagen fez. Ó, o teto fechado aí, para vocês verem como é que ele ficava parecendo um coupé. Era a primeira vez que a Volkswagen lançava um coupé desde o Corrado, né? Um coupé conversível, né? Na época o Corrado tinha a versão fechada, mas como ele aqui tinha o teto rígido que fechava, eles consideraram que ele era um coupé, duas portas. Então ele tinha motor 2.0 de 200 cavalos, tinha o câmbio DSG de 6 marchas, tinha 28,5 kg de torque, era um carro torcudo, fazia 0 a 100 em 7,9 segundos e chegava a máxima de 229 km por hora. Então você fala, bom, então qual era o problema desse carro? Além dele ser caro, eu não vou entrar agora no mérito do design, tá? Daqui a pouco a gente vai falar de design. Ele era caro, ele era rápido em linha reta, ok. Só que na hora de dirigir, na hora de você ter prazer ao volante, de você dirigir um conversível, que é um carro legal de dirigir, as escolhas que a Volkswagen fez para ele botaram tudo a perder. O carro era muito molenga, apesar de ser um conversível, como ele era um conversível comprido, e a Volkswagen fez a escolha de ter os dois lugares de trás que não eram espaçosos, mas que eram usáveis, diferente de outros carros que tinham, às vezes, 2 lugares atrás. Porsche 911, tem 2 lugares atrás, mas é apertado. Aqui não, era um lugar que dava para usar até. Só que aí você atrapalha toda a parte do balanço e do equilíbrio do carro. Ele ficava muito molenga. A questão do teto aberto e fechado mudava muito a dinâmica do carro, porque você tinha o peso saindo de toda a traseira aqui todo esse peso saindo da traseira e indo para cima, então o centro de massa do carro mudava muito. Então o carro ficava muito diferente o comportamento dele com as duas configurações, e era muito molenga. E a suspensão é uma suspensão dura que batia, não estava pronta para o mercado brasileiro, não teve uma atenção muito grande. Então, quando você vai alinhando as coisas, você fala assim, cara, é um carro caro e o prestígio dele no interior não tinha nada demais, não era um carro incrível de design. E falando de design, o designer era o Robert Lesnick, que depois foi para trabalhar na Mercedes na parte de desenho exterior, e ele fez esse conceito C, depois trabalhou lá com o pessoal da Volkswagen, né, para fazer o produto final. Não é só dele, é da equipe, né, mas o conceito é dele. Um carro que não tem nada demais, você está pagando R$160 mil na época por um Golf 5 conversível, né, o sucessor do Golf 5. Lembrando que no Brasil a gente não teve o Golf 5, a gente já estava com o Golf 4,5. Então a expectativa em cima desse carro é assim, bom, beleza, a gente não vai ter o Golf, mas vai ter o Els, ele vai ser legal de dirigir, vai ser um conversível, vai ser caro, mas tem motor turbo. A única coisa que salvava era a velocidade em linha reta. E mesmo assim você tinha outras opções no mercado com velocidade em linha reta que seriam divertidos de dirigir. Mas ele era legal, ele era conversível. Só isso? Só isso? Porque ele era conversível, ele conseguia abrir. Aqui no Brasil a gente nem tem esse apelo tão grande por conversível, pela característica da nossa segurança, né? Nas capitais o pessoal não quer andar nem com o vidro aberto. Imagina na época e agora com o teto aberto. Não era um carro que tinha status, porque o mercado brasileiro para a Volkswagen de luxo não está aberto. As pessoas vão preferir comprar um Audi, um BMW ou um Mercedes, ao invés de comprar um Volkswagen pagando caro. Então o carro poderia pelo menos ser legal de dirigir, e nem isso era. Então ele foi perdendo pontos na hora que a gente foi avaliar o carro. Falou, cara, perdeu ponto em tudo. Nem é presença assim, nossa, um design, baita design bonito, que isso é pessoal, mas não é um baita design. Não é prático. O teto, quando você retrai, ele ocupa todo lugar aqui. Então se você quiser viajar com esse carro, você não vai poder abrir o teto. Então você tem um conversível que você não pode abrir o teto porque você encheu. Então esse carro não serve para você viajar, para levar bagagem para viagens curtas. E quando você pega uma estradinha legal, o carro não é divertido de dirigir, não era legal, não era o carro era muito molenga, você ficava brigando com ele, o carro, a eletrônica entrava no carro toda hora para você ficar com o mínimo de, não é segurança, mas no controle do carro. Então ficava uma condução muito artificial. Então o Volkswagen Els é um dos piores carros, uma das maiores decepções, né? Piores carros que eu já testei por causa disso, porque no final das contas, no final do dia, você não consegue tirar nada do carro, porque você podia falar assim, bom, mas pelo menos ele é isso, pelo menos ele é aquilo. Não tinha nada para tirar. Não foi à toa que o carro ficou
acho que vendeu 118 unidades só. O carro ficou 2 anos. Depois, lá fora, ele também não teve continuidade. Isso é um dos sinais fortes de um carro quando ele dá errado. Quando um carro tem só uma geração, ele não tem continuidade, não tem nenhum sucessor assim. Não, beleza, ele deu origem a um outro carro, não deu. Então, fica aqui a lembrança do Volkswagen EOS, que muita gente não devia nem lembrar desse carro, que no papel, se você fosse descrever um Volkswagen que é conversível, que tem motor, que tem plataforma de Golf e tal, tem tudo para ser um carro legal, na hora que veio aqui para o nosso mercado, se tornou um dos piores carros que eu já testei, uma das maiores decepções. Agora eu vou falar de um carro que realmente incorpora todos os atributos de ser um carro ruim, um pior carro, uma coisa que você não pode recomendar e que não vai ter um ponto positivo, nem que você queira forçar muito a barra. O nome desse carro é EFA M100. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Esse aqui é o EFA M100 que eu andei, porque ele já tem o facelift aqui, ele tem esse farolzinho diferente. Eu lembro que na época o EFA M100 fez muito barulho no Brasil, porque ele era o carro mais barato do Brasil. Ele custava R$ 22.980. Ele já tinha direção hidráulica, ele tinha vidro elétrico, tinha ar-condicionado, trava elétrica, retrovisor elétrico, não tinha banco de couro, não tinha nada disso, tinha trava, tinha som. Então, você já vê que, cara, por R$ 22.980, o ano era 2008 até 2009, né? Que ele foi 2009 quando ele teve o facelift, foi quando eu andei nessa versão. A gente tem que falar desse carro de 2008 porque vocês vão entender por quê. Ele vai até 2012. O EFA M100, quando você olha assim, você fala, bom, peraí. Ele é baratinho desse jeito, a roda é uma rodinha 13, 4 furos, tem carro aí com 3 furos hoje, mas pô, não é tão ruim assim, né, Carlos? Olha só, não tá parecendo... Se tivesse aí um logo da Hyundai, se tivesse um logo da Suzuki ou da Fiat, você nem ia achar tão mal assim. Ele era muito ruim. Primeira coisa que eu vou falar dele é o comprimento dele, 3,56, era um carro compacto, um city car. Ok, não tem problema nenhum, isso não depõe contra ele. O motor dele é 1.0, 4 cilindros 1.0, de 47 cavalos. É isso mesmo, 7 cavalos e 6,8 kg de torque. 47 cavalos. Câmbio manual. Aí você fala, cara, 47 cavalos só? Bom, mas ele desse jeito aí, ele é levinho, né? Não, ele pesava 930 quilos. O primeiro March, quando foi lançado lá em 2011, pesava 925. Era um peso de March com um motor de 47 cavalos. Então, beleza. Carlos, mas o que você está querendo? É o carro mais barato do Brasil, ele vai ser fraquinho. Tem limites para fraquinho, né? 47 cavalos. Ok, vamos lá, vamos andar no carro. Quando a gente foi andar no carro, estava rolando o teste de longa duração da Quatro Rodas. A Quatro Rodas comprou uma das primeiras unidades do carro, que era antes do facelift, mas a parte mecânica era a mesma. E eles tiveram que parar o teste antes dos 60 mil quilômetros. Pararam com 42 mil quilômetros. E eles desmontaram o carro. Eles pararam porque o carro estava inseguro de andar, dando muito problema, muito instável. Teve um teste no campo de provas lá que a Quatro Rodas fez. E o carro na parte de desvio, um desvio simples de trajetória, como se você fosse só trocar de trajetória. Não era nenhum teste de pista de corrida. Ele levantava as duas rodas facilmente, as duas rodas de dentro da curva. Então, se mostrou muito perigoso para expor a redação, expor as pessoas que estavam testando o carro a uma situação de emergência que o carro talvez não correspondesse. No desmonte da Quatro Rodas, eles falaram que o motor não teve desgaste além do esperado para 42 mil quilômetros, o motor não estourou, não teve nada disso. Viram toda a parte de vedação do motor, o motor estava ok. 47 cavalos, estava funcionando ok. O que eles acharam muito problema foi na parte do câmbio. Os sincronizadores, a parte sincronizada estava toda desgastada. E também muita poeira dentro do carro nas partes que eles desmontaram. Então a vedação do carro era ruim. E a suspensão estava com a pressão, com cargas diferentes, estava com as buchas todas moídas. Isso foi mais ou menos... não tinha saído ainda a matéria da Quatro Rodas, eu acho. E eu já tinha andado nesse carro com esse facelift, que aconteceu logo depois do lançamento. Esse carro, ele era ruim em todo sentido de andar. Pelo seguinte, a posição de dirigir era muito alta. Se vocês observarem nessa imagem aqui, o banco, o quanto que ele está longe do assoalho artificialmente para dar essa posiçãozinha de Fox e tal. Então a posição de dirigir era horrível. E quando você andava com o carro,
A coisa mais impressionante era como que você colocava a primeira marcha, o câmbio era bobo. Tipo, você colocava a primeira, vinha pra segunda, tirava o pé da embreagem e beleza, eu não sei se tá em segunda, terceira, de tão bobo. Todos os pedais, todos os pedais, eles pareciam desconectados do carro, tipo, o acelerador não tinha uma parte, ele era quase nada, e aí acontecia alguma coisa também pelo motor fraco, o freio você não tinha nenhum feeling do que estava acontecendo, a embreagem também era, você colocava e não sabia se estava engatando, não sabia nada, a direção totalmente mole, porque a impressão deles assim, conforto é tudo leve. E como o carro era instável, com essa posição altinha e com a suspensão muito ruim, cara, era difícil, era para você andar numa rua normal, você em nenhum momento se sentia em controle do carro. E não estou falando de andar rápido, eu quero fazer volta rápida em Interlagos. Falando de dirigir um carro normal. E o carro não justificava o preço. O carro mais barato do Brasil, 0 km. Sim. Tem garantia. Tem, mas não tem rede, não tinha concessionária. Era muito mais jogo você comprar um carro seminovo com 1, 2 anos, menos equipado e ter pouco mais de segurança para andar no carro. E às vezes tentar comprar um carro um pouquinho mais antigo para você ter esses equipamentos, contextualizando, isso é 12 anos atrás. Hoje é quase obrigatório o carro sair com direção e vidro e tal, mas naquela época não era assim. Tinha muito carro que saía sem direção, a gente testou bastante e tal. Tanto que eles não estão aqui na lista porque já era uma porcentagem pequena que comprava o carro sem direção, mas na verdade para você sair com um preço bom na tabela. E esse carro era ruim em todos os sentidos, todos. Tanto que depois todo esse auê, de carro mais barato e tal, cara, se perdeu porque não justificava o carro ser tão barato assim e ser uma dor de cabeça. Porque, como eu já falei para vocês outras vezes, eu acho que carro 0 km é pro cara, em teoria, que não quer ter dor de cabeça. Você vai comprar um carro que com 42 mil quilômetros, ou seja, se você andar em 2, 3 anos, o carro vai te dar toda essa dor de cabeça, vai desvalorizar pra caramba, pra você ter o quê? Direção, vidro e trava? Não vale mais a pena pagar mais no carro zero ou comprar um seminovo de uma marca um pouco mais consolidada? Então o FAM100 era realmente ruim de andar, não passava uma sensação de segurança. É um dos piores carros que eu já testei. Você gostou do vídeo porque você ficou até aqui. Então, tem outros vídeos aqui para você já assistir, já que seu assunto é carro, você gosta de carro. E também tem um linkzinho aqui para você se inscrever no canal e deixa aí o seu like. Valeu!